Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, mais um Umbanda Consciente e Juventude. Eu sou Franz Meyer, estou aqui com o Paul Sanner e Flávio Salazar para mais um programa aí falando de espiritualidade, de consciência, sobre vários pontos de vista. E antes de começar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem, pedindo amparo para que essa hora transcorra em paz. E que caso tenha espíritos não preparados para o que vamos realizar agora, que eles sejam envolvidos, curados, regenerados e encaminhados para os seus lugares de merecimento na criação. Gente, muito legal o público que a gente está tendo, as pessoas que estão falando com a gente pelo site, que é a página do Facebook, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude. Lá a gente soltou as promoções, inclusive você que participou, todos aqueles que colocaram prosperidade ao curto vão ter um contato aí com o povo, vão ter um contato com a gente. Então essa semana agora teve o feriado, essa semana vocês já vão ser contatados aí. Então espero que vocês tenham passado um excelente feriado. Nós estamos aí bolando coisas novas para vocês. A gente vai começar aí um trabalho para o mês que vem de constelação. Teremos aí essa semana, no sábado, o Reiki nível 2, para aqueles que querem sair aí da consciência coletiva desequilibrada, entrar numa consciência mais evoluída, uma consciência de cura, uma consciência de transmutação íntima, né? É uma ferramenta perfeita. E é isso aí, hoje a gente vai falar de muitas coisas legais, vamos falar dos valores aí que cada um tem, por que os meus valores, ou melhor, quais são os valores que estão negativados ou que estão sendo colocados de lado aí nessa nova sociedade, e o que a gente precisa para prosperar espiritualmente, prosperar materialmente, prosperar na nossa família, em todos os aspectos da vida, com uma nova consciência, um novo caminho. Tudo bem, Paul? Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa falando de valores. Sabe, Franz, quando a gente entra nesse tema, eu me lembro sempre de conflito de valores, sabe? Às vezes a gente tem valores que entram em conflito e geram um problema. Por exemplo, né, aquela pessoa que casa, né, ela tem o valor família, né, em mais alto nível, ela está casando, né? E aí chega um momento da vida dela, aquilo conflita com liberdade, né? Ela sente que perdeu a liberdade. Então nós temos ao longo da nossa vida muitos aprendizados que nos levam às vezes a alguns conflitos de valores. Vamos falar um pouco disso nesse programa também. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, muito melhor agora que nós estamos aqui reunidos para mais um programa. Espero que todos tenham
experienciado um ótimo feriado, um feriado pleno, um feriado equilibrado, onde vocês tenham aí recarregado as baterias. Espero que não tenham cometido muitos excessos, e para aqueles que estão buscando um novo paradigma de realidade, para aqueles que estão buscando uma nova forma de atuarem em função dos planos superiores aqui na nossa dimensão, vamos esse sábado ter o nível 2 de Reiki, conhecido também como o despertar, a transformação, porque o reikiano já desperto pelo nível 1, agora no nível 2 ele vai receber símbolos que vão permitir que ele rompa o tempo e o espaço e envie a energia Reiki para o passado, para o futuro e para pessoas que não estejam no mesmo recinto. Então, meus queridos irmãos, se algum de vocês sentirem aí o chamado no coração e quiserem realmente seguir os estudos dessa tecnologia espiritual maravilhosa que é a energia vital universal Reiki, entre em contato aqui conosco e venha fazer parte dessa turma que vai ter início no sábado às 9h30 e vamos aí até umas 5h30, 6 horas da tarde. Vamos ter um dia maravilhoso de estudos e tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma depois desse processo iniciático. E no programa de hoje vamos estar aí conversando sobre os valores, vamos estar trocando aí essas informações, uma questão, esse é um assunto que sempre que eu coloco a minha opinião, ela é uma opinião muito polêmica, e aí eu vou estar, claro, dentro de uma atmosfera amistosa, eu vou estar alfinetando meus dois companheiros de programa, o Paul e o Franz, e pedindo a opinião deles, o que são os valores, quais são os valores dos homens, quais são os valores de Deus, o que é o que, como você sabe qual que é qual. Então espero que ao longo desse programa nós troquemos aí muitas informações, porque, gente, é isso, a troca de informação é o caminho para a evolução. Não tem como a gente ficar com o conhecimento retido, e agradeço muito a vocês pela oportunidade de trocarmos esses conhecimentos. E a pergunta que fica hoje, a pergunta para você que está nos ouvindo é: quais são os valores importantes para você, para que você possa evoluir? Quais são os seus valores? Quais são os valores que você sente que foram perdidos? Então essa pergunta fica aí para vocês, e no próximo bloco a gente vai começar a discorrer a respeito dela, trazendo um pouco de o que está acontecendo, né? Qual é a consequência da perda de valores, dos valores morais, dos valores espirituais, e quando isso se torna uma coisa insustentável, se torna uma dor. Até mais. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Salve, salve, voltando com mais um bloco, hoje com a pergunta: o que são os valores, quais são os seus valores, né? E eu vou perguntar pro Paul, né? O que é a definição de valor? Como que o indivíduo, ele descobre o que são os valores para ele?
Explica isso dentro da sua visão da PNL, dentro da sua visão do coaching. Para você descobrir os seus valores, uma primeira ideia é você listar muitos valores, né? Você listar valores gerais, né? que podem existir e que podem nortear a vida das pessoas, mesmo que não sejam os valores que norteiam a sua vida. Então você faz uma lista, você põe lá liberdade, alegria, confiança, sucesso, realização, amor, paz, e assim por aí vai. Você vai colocando uma lista de muitos valores e você começa a verificar quais são essas palavras, porque inicialmente a gente pode dizer que são palavras, né? E somente isso. Quais são essas palavras com as quais você se identifica, né? Como você vai fazer a lista? Se você pegar uma lista pronta de valores, né, pesquisar na internet, pegar uma lista de valores ou em algum livro, você vai ver muitos valores que você não vai nem imaginar que você poderia colocar. Se você fizer uma lista sua, você vai se identificar mais, né? Porque são aquelas palavras que já fazem sentido para você. E então você começa a se questionar, né? Quais são essas palavras com as quais eu me identifico? Por que eu me identifico com essas palavras, né? O que essas palavras dizem para mim? O que elas significam, né? O significado é muito particular dessas palavras, né? Nós não conseguimos estabelecer um significado único para todo mundo, para cada uma das palavras de valores, né? Cada um vai ter o seu entendimento particular do que significa, por exemplo, a paz, o amor, a alegria, o sucesso, né? Cada um tem um entendimento pessoal. Então é começar a brincar com isso de maneira a você se familiarizar, né? Começar a se familiarizar com essas palavras e perceber quais são as que te norteiam, né? Muitas vezes eu tomo uma ação na minha vida porque eu quero ter paz. Eu não estou tendo paz em algum campo e eu quero ter paz, então eu vou lá e faço uma ação para que eu tenha paz. Então paz é um valor importante para mim. Só para citar um exemplo aqui, né? Dessa forma você começa a se descobrir, a se conhecer mais. Tem algumas pessoas que são muito norteadas pelo novo, pela novidade. Outras, então o novo, a novidade é um valor importante. Outras são norteadas por aquilo que elas já conhecem e gostam, né? Quer ver um exemplo? Você entra numa festa, qual é a primeira pergunta que você faz? Olha, quanta gente conhecida tem aqui que eu gosto, que legal? Ou você pensa assim, nossa, quanta gente nova que eu não conheço, que eu vou poder fazer novas amizades. Ou quanta gente bonita, né? Ou quanta gente bonita, olha só o valor da beleza aparecendo aí. Então, as suas primeiras reflexões contam muito a respeito dos seus valores. Então, eu faço uma sugestão para que todos vocês possam ir se familiarizando com isso, né? Brincando com essas palavras e percebendo os seus movimentos. Dentro da Umbanda, esses valores, por exemplo, estão nos orixás, né? Que são a simbologia, o orixá do amor. Quando eu falo assim, eu estou amando, eu estou com um novo amor, eu peço amor, eu penso na nossa mãe Oxum, ou ainda eu peço vida, eu peço geração, eu penso na nossa mãe Iemanjá, a mãe que dá cola, né? A mãe que dá a paz, a calma pro ser. E esses valores, eles ficam eles começam a complicar quando valores impostos pela sociedade não são os mesmos valores que você tem para você. Por exemplo, é inquestionável o valor da família, mas tem alguns casamentos que, por falta de comunicação, eles acabam se rompendo, né? Então, aí você pergunta, né? A gente teve a oportunidade de ter um case aí bem legal, que foi bem legal assim, né? Legal pelo estudo, né? Não pelo fato, mas foi legal pelo seguinte: a gente chegou e perguntou para a esposa
que ela estava sentindo com isso. Ela falou, para mim a família é importante, a família está ligada a eu continuar casada. Aí perguntamos para o marido qual o valor que tinha. Ele falou, a família é importante, mas para mim agora eu vou ficar em paz com a minha família se eu me separar. Olha que interessante. E esse conflito, ele acontece muito, né? Então, algumas das nossas ações podem causar alguns tipos de transtornos. E aí, aonde a gente tem os grandes trabalhos, é onde a gente entra com a PNL, é onde a gente entra com a Umbanda, é onde a gente entra com o Reiki. E qual que é, quando a pessoa tem um conflito de valor, Flávio? Esse conflito de valor, ele gera com certeza um campo magnético. Com certeza. Né? Um campo magnético que começa a ter uma reatividade. Com certeza. Como que é o tratamento, na sua visão? Como que seria o tratamento disso quando você analisa o indivíduo? Quando você tem um indivíduo assim, a sociedade pede uma coisa, o indivíduo toma uma ação totalmente contrária que vai contra a sua própria sociedade, né? Bom, esse caso que o querido irmão Franz apresentou é um caso muito comum, eu diria que é até um padrão em alguns nichos sociais. Qual que é a primeira abordagem? A primeira abordagem através de magnetizações, através de passes energéticos e através da energia vital universal Reiki, é primeiro estabilizar o campo eletromagnético que esse querido irmão criou em função da sua forma de pensar e de sentir. Então esses conflitos internos geram uma bagunça na realidade pessoal. E quando eu digo realidade pessoal, é tudo que acontece dentro do seu campo eletromagnético. Cria uma bagunça que num primeiro momento isso tem que ser limpo. Tem que ser limpo, tem que ser... as formas pensamento que estão ali precisam ser dissolvidas. Eventualmente alguma outra consciência que encontrou ressonância com aquelas formas pensamento precisam ser doutrinadas, purificadas, positivadas, encaminhadas para o seu local de merecimento na criação, e isso vai criar um estado de paz momentânea na vida daquele indivíduo. É nessa calmaria no meio das tempestades, nesse estado de paz, que a gente parte para a fase 2 da abordagem do atendimento. O que é essa fase 2? E é aí que está o X da questão. É conscientizar esse indivíduo que dentro dele, aproximadamente na altura do cardíaco, existe um mar infinito de consciência, de energia, que se chama centelha divina, divina presença, enfim, podem dar vários nomes, o nome não importa, o que importa é que isso está lá, é um fato. A partir do momento que você se conscientiza, ou melhor, sente essa centelha divina dentro de você, aí você tem que você tem que tomar alguma atitude com relação a ela. Opa, ela existe, ela está lá, ela está tentando 24 horas se comunicar comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu me abro para essa comunicação e nesse mar infinito de entendimentos, nesse download cósmico que você vai fazer, você vai ir gradativamente percebendo quais são os valores verdadeiros, os valores espirituais, os valores que são pertinentes à centelha divina, e quais são os valores criados em torno do ego, ou quais são os valores programados no ego pela sociedade, pelos estímulos sociais. Então,
parecer até simplório da minha parte falar isso em apenas 2 passos, mas esses passos são efetivos, porém a pessoa ela resiste muito, o ego resiste muito em deixar aquilo que ele acredita. E aí, voltando para esse case que nós estudamos, o que o ego pensa? O ego pensa que se o indivíduo não estiver dentro de uma estrutura matrimonial aceita pela sociedade, ela vai ser marginalizada, e aí julgamentos vão ser feitos, portas vão ser fechadas, enfim. E esse é um valor criado através da ótica do ego, porque como seres espirituais nós sabemos que existe aí muito mais do que a gente pode entender, e muitas vezes estar em paz é muito melhor do que ser aceito. Então esse programa é para todos aqueles que estão aí talvez deixando os seus valores individuais para trás e estão assumindo um comportamento de aparência, um comportamento em que vão fechando as portas. Então você que provavelmente ou esteja num relacionamento que não está te fazendo bem em qualquer setor, vamos falar de emprego, de família, você está ali preso, sem poder voar, sem poder se desenvolver por uma crença, por um valor, né? Um valor que talvez nem seja o seu, um valor que alguém pôs para você. E esses valores que a gente está falando, muitas vezes geram um dos principais carrascos do ser humano, que é o medo. Então, é aquilo que algumas vezes a gente falou, né? As pessoas, o ser humano, ele veio nesse mundo para ter paz, para ser feliz. E se ele não está sendo feliz, alguma crença, algum valor está distorcido com o eu maior. Então, trazendo isso para uma linguagem umbandista, você tem um enredo de orixás, né? A gente acredita que tem um orixá coronário, um de frente e um ajuntó. E quando algum valor está contra esses orixás, ou seja, você está tomando uma ação que na verdade o seu eu maior, a sua centelha divina não faz parte do enredo dela e bate de frente com esse enredo, você começa a ter dor, ter medo. Então, talvez essa questão de valor esteja diretamente relacionado com uma síndrome do pânico, esteja diretamente relacionado com o sucesso. Por quê? Porque as pessoas que negam o seu próprio valor, ou seja, eu dou valor para a palavra que o outro fala, mas eu não estou dando valor para aquilo que eu sinto. Eu dou valor àquilo que me mostram, porque para alguém fez sentido. No caso de uma família, no caso de um emprego, muitas pessoas acabam tendo frustrações aí de sucesso, em paz, em amor, por esses motivos, né? O que você pode falar da presença do medo? Só para a gente, antes de fazer isso, o que eu posso falar é que os valores, eles são aprendidos no início, né, na nossa infância. Então, é necessário que em algum momento da nossa vida nós possamos parar e rever, né, o que nós aprendemos e o que nós queremos realmente manter como valores, né? O que está de acordo com o meu eu, minha centelha divina maior, ou o que é simplesmente algo que foi colocado de fora e que não tem nada a ver comigo, né? E que não está me causando essa felicidade, essa paz, né, na minha vida. Então, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Estamos agora de volta falando de valores e vamos fazer então essa reflexão sobre o medo e os valores em conflito dentro de nós, né? Então veja só, um dos sinais que nos mostra que alguma coisa está errada são as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas estão nos dizendo que algo não está bem, algo não está de acordo. Um comportamento pode ter sido feito que está em conflito com o valor, ou pode-se estar buscando atender a um certo valor e não se está conseguindo, né? E aí começa a surgir uma emoção. Então, as emoções, elas são realmente muito importantes. Nós devemos olhar para elas com atenção e procurar entender o que elas estão querendo nos passar, qual é a mensagem, né? E muitas vezes isso está relacionado sim com os valores. Então, o medo, ele pode estar sim dizendo para nós que nós estamos agredindo um valor nosso, né? Ou que nós não estamos respeitando um valor nosso por conta de estarmos respeitando um valor que é um valor imposto, um valor que não é seu, que não tem nada a ver com a sua vida, não é? Então, voltando nesse caso de relacionamento, que fica bem claro, né? Uma pessoa que tem por seu mais alto valor a liberdade e ela está muito feliz em viver uma vida sozinha, onde ela não casa, não namora, não tem compromisso, essa pessoa pode em algum momento se sentir diferente porque ela não valoriza a família, e aí ela pode começar a se questionar e querer valorizar família e querer entrar numa relação. E eu já vi pessoas terem medo, né? Medo de se envolver, né? Por que medo de se envolver? Porque se a pessoa se envolver, ela não vai ser mais livre. Então ela vai estar assumindo um compromisso e ela tem medo, né? E aí a gente se pergunta, mas será que ela quer realmente assumir um compromisso? Ou será que ela está indo atrás de um compromisso porque pela idade dela ela já deveria estar num relacionamento estável com alguém, porque isso é o que a sociedade diz que deveria ser? Ou mesmo aquele caso, né, da pessoa que ao contrário, né, que ela tem que estar com alguém, né, porque o pai, a mãe, muitos casos aí, você que se identificar, que você cresceu no ambiente onde o seu pai e a sua mãe não conversam mais, mas eles mantêm um casamento por status, porque as pessoas mais antigas não podiam descasar. A mulher descasada era uma coisa horrível, né? Uma coisa realmente dolorida, porque ela era marginalizada, né? Uma coisa assim, né? A mesma referência. É a mesma referência que pode obrigar uma pessoa a ficar numa relação, né? E não seguir os seus valores, né? Por conta de valores sociais, né? Isso então acontece também dessa forma e de muitas outras formas. É muito pessoal e o que cabe aqui é uma revisão realmente, né? Naquilo que não está te fazendo bem, procurando entender que valores estão por trás, se esses valores são valores da sua alma que conduzem você para um caminho de luz, ou se são valores do ego, onde você busca ser aceito, onde você busca ser alguém que você não é, onde você busca ocupar uma posição que você não ocupa, né? Ou mostrar algo que você não tem.
e aí começa, né? Então, toda uma série de conflitos, né? E esse campo é muito, muito vasto, né? Cada caso é um caso e não tem uma verdade, né? Tem que ser analisado individualmente. O Paul deixou o gancho que eu queria. Vou fazer uma pergunta aí. Qualquer um dos meus colegas de programa que quiser responder, por favor, fique à vontade. Mas o Paul falou nos valores da alma. E eu acredito que a nossa consciência, todas as nossas experiências, e aí estão incluídos os nossos valores verdadeiros, eles ficam registrados em algo que pode se chamar de registro acástico, ou enfim, você vai encontrar outros nomes. Mas eu acredito que os nossos valores verdadeiros estejam vibrando nesse status quo. E fica aí minha pergunta, foi falado que os valores a gente aprende. Vocês acham que os valores nós aprendemos ou nós devemos relembrar os valores verdadeiros que estão no nosso registro acástico? Depende. Você está falando, você entrou já no âmbito espiritual, né? E é aquilo que, por exemplo, dentro da Umbanda as pessoas vêm buscando. Por que você frequenta uma religião? É claro que a figura, e eu vou pôr como figura, com todo respeito, é Deus, né? A figura é Deus, é o impossível, é o Senhor das causas impossíveis, é o Senhor dos milagres, mas numa linguagem mais de íntima ou de baixo nível, ou seja, no seu inconsciente, nós estamos falando de nos reencontrarmos, né? Nos conscientizarmos de quem a gente é. Então, por exemplo, na Umbanda a gente tem a leitura dos orixás de cabeça. E para quantos de vocês, para quantos de nós, para mim foi uma coisa maravilhosa quando eu fiquei sabendo que o meu orixá de cabeça era Oxalá. Por quê? Porque para mim me explicou muita coisa. Oxalá tem um arquétipo, e esse arquétipo mostra aí uma tendência de comportamento. E talvez você tenha alguns valores que você aprende. Por quê? Porque quando você encarna, você não sabe em qual sociedade, em qual realidade, ou melhor, você não lembra em qual sociedade e qual realidade você vai encarnar. E eu acredito que vai chegar um momento que a gente vai encarnar numa realidade, numa sociedade diferente. Assim como como a gente fez agora. Agora ficou comum, né? A gente já teve várias encarnações, mas aí você aprende. Eu vou pôr uma linguagem muito mais fácil. Por exemplo, vamos supor que você tem que aprender a viver. Você está aqui no Brasil e você tem que sua família teve uma proposta de trabalho onde você vai morar na China. Poxa, são valores diferentes daquela sociedade. Então eles não encaram, por exemplo, a religião do mesmo jeito que a gente encara. Eles não encaram a política do mesmo jeito que a gente encara. A alimentação, então, nem se fala. A alimentação nem se fala. Os valores da vida. Então, ali, por exemplo, uma pessoa que rouba tem muito mais, é muito mais pesado do que aqui. Entende? As punições, o conceito, a visão. Então, nesse caso, você aprende. Então, você acha que o espírito, antes dele escolher, ele escolhe a situação que ele quer vir baseado nos valores que ele tem que relembrar e experienciar? Acredito que sim. E é por isso que muitas... Aí você explica, por exemplo, dentro da espiritualidade, os dons mediúnicos. Você explica, por exemplo, o porquê uma pessoa tem um dom aguçadíssimo da audiociência e o outro tem aguçadíssimo da sensibilidade. Aquele corpo, aquela consciência, ela escolheu aquele valor para se
ligar a ele, né? Para que ele relembre os valores divinos que ele tem. E explica também, aí no nível talvez espiritual, neurológico, o porquê existem várias religiões, né? Por quê? Porque cada uma vai utilizar uma linguagem, né? Pô, aí é um pouco da área do Paul. Cada uma vai utilizar uma linguagem e uma forma de abordagem. E aí os ouvidos são preparados, né? São preparados e são tem uma predisposição para ouvir essa ou aquela religião, não é isso? Ele fez uma pergunta que é muito abrangente. Ele falou, olha, então quer dizer que você escolhe a situação que você vinha. Eu acho que você escolhe. Então, mediunidade é uma coisa que é escolhida, uma faculdade mediúnica para que você fique mais sensível. Mas cada faculdade mediúnica dá um campo de visão que você pode resolver, né? Então, quando eu falo numa linguagem religiosa, o umbandista tem uma forma de ver a religião e uma linguagem. Ele vai ver com relação às oferendas sagradas, ele vai ver com relação aos orixás. Pode tossir, velho. Pode tossir que o dia que a gente fizer ao vivo a gente vai poder. O católico, ele já vê que ele precisa ir na igreja e fazer grandes doações. Isso são os valores. O evangélico, ele já precisa ter uma fé inabalável. O espírita, ele precisa de doutrina. Não é isso, pô? Não são essas as diferenças de valores que a pessoa escolhe? Porque os nossos valores, eles determinam, né, os nossos comportamentos, né? Então isso que o Franz está falando, né, são os comportamentos religiosos que a gente percebe, ou de qualquer outra área da vida, eles são definidos pelos nossos valores, né? E de qualquer modo, seja como for, nós estamos aqui nessa existência num processo de evolução e de aprendizado, não é? E nós vamos evoluir e aprender segundo as nossas vivências. E essas vivências aí nós vamos poder aqui ficar discutindo uma eternidade, né? Se essas vivências são aleatórias ou se elas são propositais, né? Para que nós possamos justamente fazer aquele aprendizado que nós queremos fazer ou precisamos fazer, não é? E eu deixo apenas aí uma ideia como reflexão, que dentro do que nós pensamos, nós somos fruto de uma criação, e nós somos fruto de uma criação que é perfeita, onde não há erro, não é? Vocês vão dizer assim, isso é uma crença, isso é uma crença, não é? Então, como frutos de uma criação perfeita, onde não há erro, se nós estamos vivendo um aprendizado em um certo valor, é porque é assim que tinha que ser, não é? Então eu vou deixar aí essa pergunta no ar para nós continuarmos após o nosso pequeno intervalo. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes.
Estamos de volta então, meus queridos irmãos, para o nosso último bloco do programa. É um bloco onde nós concluímos o assunto e o Paul deixou a pergunta no ar se nós somos responsáveis, até que ponto nós acreditamos que os valores interferem nos acontecimentos, né? E dentro da minha perspectiva, eu acredito que 100%, porque nós criamos a nossa realidade. Isso é um fato, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, o universo funciona desta forma. Agora, o que você cria para você, o que você magnetiza nos seus campos estão ligados ao seu sistema de crença e aos seus valores. Então, aquilo que você tem como valor está ligado diretamente às manifestações que vão ocorrer, ou melhor, que você vai manifestar na sua realidade individual e na sua realidade coletiva. Então, encerro aí a minha atuação no programa de hoje, convidando vocês a fazer uma reflexão do que realmente, quais são os valores da centelha divina, do eu sou, do eu divino, da porção de Deus em vocês, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar, porque o nome não vai mudar o que ela é, o que ela representa e o fato dela estar dentro de você, e quais são os valores programados no ego pela sociedade, pelas inteligências manipuladoras aí da nossa dimensão. A cada dia que eu me conecto mais com a minha centelha divina, eu me permito mais estar em fase com ela e trabalhando para ela, eu percebo que quanto mais eu entro em fase, eu entro em ressonância com ela, os valores vão diminuindo e vão se simplificando em dois, que é o amor incondicional e a partir dele a caridade. Então, meus queridos irmãos, afirmo para vocês que tudo que vocês fizerem na vida de vocês, e aí o fazer, gente, vocês entendam, fazer, pensar, sentir, tudo que vocês fizerem, pensarem ou sentirem que estiverem dentro do amor incondicional e da caridade, tenho certeza absoluta que vai atrair coisas muito positivas para o campo eletromagnético de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão passar aí a se perceberem de uma forma mais harmônica. E aí, quando eu digo se perceberem, eu estou falando os valores que vocês aplicam para vocês mesmos, e vocês vão estar em fluxo com o universo. Então, meus queridos irmãos, desejo aí para vocês ótimos dias, um beijo no coração de todos. Passo agora a palavra para o querido irmão Franz Meyer e, da minha parte, gratidão. Até a próxima semana. Muito axé no coração. E falando em axé, muito axé para vocês. Muito obrigado. Aqui realmente é uma discussão. Oxalá está presente, né? Não é à toa que o começo do programa é um ponto de Oxalá. A gente poderia estar conversando aí, você que é mais cientista, você que é mais elucubrante, você que é mais elucubrante, pode aí estar entrando em contato conosco, deixando um e-mail, deixando um contato para que a gente possa ter essas conversas aí, olho no olho, sobre vários pontos de vista. Então, para vocês, axé, encerro a minha participação também deixando um grande abraço e passando a palavra para o nosso querido irmão Paul. Então esse programa nos trouxe hoje uma reflexão, né? Uma reflexão sobre essa palavra, que é valor, sobre os valores que nós temos.
Ao longo da minha caminhada, eu percebo que esse processo de aprendizado e de evolução na vida, que é como um cristal que vai sendo lapidado, ele passa sempre por uma revisão dos valores pessoais. Não é? Então, não é algo que é fechado, que é concluído, mas sim algo que precisa ser sempre revisto, melhorado, conforme a consciência e o entendimento vai se ampliando, os valores também vão se modificando, não é? Para quem achou isso tudo um pouco abstrato ou mais difícil de ser feito, eu dou aí uma sugestão, né? Escolha uma área da sua vida e faça a sua lista de valores só para aquela área. Às vezes os valores mudam, né? Os valores de alguém para a área profissional pode ser o sucesso, o resultado e o prestígio, e na área pessoal pode ser o carinho, o amor e a atenção, não é? E na área da vida pode ser o amor incondicional e a caridade. Então, perceba que se você separar por áreas, talvez fique mais fácil de começar a garimpar, né, nesse campo dos seus valores pessoais, compreendendo o que realmente te faz bem, o que são os valores mais elevados, quais são aqueles valores que você escolheu, e compreendendo também aquilo que lhe foi imposto, que lhe foi ensinado e que não te serve mais e que pode ir ou que pode ser deixado pelo caminho, né? Pode ser transformado, transmutado e deixado pelo caminho. Então eu agradeço os nossos ouvintes, né, por mais esse programa. Entrem na nossa página pessoal do Face, curtam. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.